Assim como disse aqui agora há pouco a Elisete Guerra, ela diz que essa é a melhor palestra espiritual, e eu me uno a ela nessa confissão, porque essa palestra de hoje, principalmente, é para te dar uma qualidade de vida muito mais excelente. Dificuldades, ou obstáculos, ou desafios. Como é que você encara as situações da tua vida, né? Eu formulei esse tema, esse título desse tema, como uma pergunta. Eu gosto de pergunta porque a pergunta te estimula, né? Então, eu escrevi assim: dificuldades são obstáculos ou são desafios? Porque existem duas maneiras de você encarar as dificuldades que te acontecem, né? Eu passei a minha infância num bairro no Rio de Janeiro chamado Guadalupe. Não sei se você conhece, é um bairro maravilhoso. E ali eu passei toda a minha infância, passei ali toda a minha adolescência, passei ali toda a minha juventude e todo esse tempo. E eu fui colega de muitas pessoas, como é normal na vida de uma pessoa, né? Você tem amizade, tem coleguismo, tem companheirismo com um, com o outro. E muitas dessas pessoas, hoje em dia, ainda vivem ali, no mesmo lugar, na mesma casa, da mesma maneira, né? Com a mesma condição, da mesma forma, naquele bairro. Parece que, para elas, nada aconteceu, com exceção, né, claro, a óbvia exceção, do tempo que passou, deixando suas marcas em seus corpos. E eu, quase toda semana, eu vou lá visitar a minha mãe, né? Como você sabe, minha mãe tem 97 anos e eu estou sempre buscando, junto com meus irmãos, ter uma atenção cuidadosa e especial com ela. E não obstante a essa proibição de sair, isso eu não quero nem saber, me perdoem aqui, mas quase toda semana eu vou visitar minha mãe desde sempre, nunca deixei de visitá-la, né? E numa dessas visitas, eu passei um pouco mais de tempo ali e fui para a janela, e ela mora num apartamento, né? E eu saí para a janela e pude ver ali embaixo, na calçada, caminhando, passando ali embaixo, várias daquelas mesmas pessoas com as quais eu convivi naquele tempo. E, obrigado, meu, já faz muito tempo, já passou muito tempo, aquelas mesmas pessoas com as quais eu convivi naqueles dias. Nós brincávamos, nós vivíamos a nossa juventude, a nossa adolescência ali naquele bairro. E eu vendo aquelas pessoas, comecei a pensar, comecei a imaginar, e por um instante me pareceu que algumas daquelas pessoas não evoluíram, sabe? Me entende? Parece que alguma coisa aconteceu em suas vidas que as deteve, que impediu que elas crescessem, que impediu que elas evoluíssem, impediu o seu progresso, impediu o seu caminhar, o seu avanço. Parece que, olhando ali, eu tive essa visão, essa sensação, né? E, na verdade, então me lembrei de um caso, na verdade, muitas coisas aconteceram e nós presenciamos algumas dessas coisas na vida de algumas dessas pessoas com as quais nós convivemos no nosso passado. Eu me recordo muito que eu tinha um colega, né, naquela época, que eu pude ver na vida dele um acontecimento muito marcante e que certamente deixou consequências em sua vida, né? Ele, naquela época, nós estávamos ainda muito jovens. Que calma e confia em Deus. E estávamos saindo da nossa adolescência, né? Entrando ali naquela fase, já adultos e tal, mas um dia ele conheceu uma moça
sabe? E bateu nos dois aquela paixão de adolescente. Eu não sei se você já viveu isso, certamente já viveu, porque isso é normal na vida de todos nós, aquela paixão do adolescente. E eles, né, viveram aquele momento, e um dia eles decidiram que iriam se casar e começaram a programar as coisas de maneira a tentar realizar esse ato, né, o casamento lá. Foi muito bem. Aí foram trabalhar, conseguiram seus trabalhos, seus empregos, e a partir de então tinham seus salários, né, e começaram a comprar as coisas. Comprar geladeira, comprar fogão, comprar televisão, comprar os móveis, comprar isso, comprar aquilo, fazendo aquilo que se chama como o enxoval para o casamento que eles estavam programando para um futuro bem próximo. E eles tinham que guardar aquelas coisas em algum lugar, e a gente acompanhando, né, aquilo, porque era nosso colega ali de infância, de adolescência, e eles resolveram que as coisas ficariam guardadas na casa dela, né? E eles compravam juntos, muitas coisas estavam ali já compradas e estavam na casa dela. O tempo passou e eles continuaram comprando todas as coisas, e até que já tinham um bom número de coisas, já quase suficiente para que eles, depois que se casassem, não tivessem a inconveniência de ter que estar comprando coisas ainda para montar o enxoval do casamento. Afinal de contas, todo mundo, quando vai casar, pretende ter uma vida um pouco mais cômoda, e você casar já tendo tudo é muito melhor do que você casar e começar a comprar, e você sabe o que eu estou falando, né? Então, algum tempo depois de já terem conseguido comprar bastante coisas, um belo dia, né, ela desapareceu. Claro, com as coisas. Desapareceu. O que aconteceu foi duro, né, para ele, porque pude acompanhar um pouco a sua reação, a reação dele. O que aconteceu depois eu vou deixar por conta da sua imaginação. Mas eu quero te falar de uma coisa: resiliência. O que é resiliência? Já ouviu essa palavra? Eu vou te dizer. É a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar muito rapidamente após sofrer um revés. Isso se chama resiliência. Aquela força que a pessoa tem, que algumas pessoas têm, né? Que fazem com que elas se levantem logo depois de terem tomado um soco direto na ponta do queixo, dado pelas circunstâncias da vida. Quando a pessoa tem a capacidade de tomar esse baque duro, pesado, para muitos, eu colocaria no chão, na lona, na linguagem do quadrilátero do boxe, né? Essa pessoa se levanta imediatamente e começa de novo, assim como eu. Isso se chama resiliência. Toda vez que você ouvir essa palavra, se lembre disso. É a capacidade de se levantar muito rapidamente após sofrer um revés. Aí eu encontrei um salmo, Salmo 103, versículo 5, que fala sobre águias. E os filhos de Deus, eles são, em vários momentos, em muitos momentos, comparados com as águias. E o Salmo 103, verso 5, diz mais ou menos assim: aquele, falando de Deus, que sacia de bens a tua boca, de modo que te rejuvenesças, assim como as águias. Quer dizer que a águia se rejuvenesce. Por isso ela é comparada, em muitos momentos, com os filhos de Deus. Uma curiosidade sobre as águias.
As águias vivem, em média, 70 anos, né? Você sabe, uma vida de 70 anos é uma vida já bem vivida, claro. Só que aos 40, quando a águia chega mais ou menos aos 40 anos, elas já estão cansadinhas, entende o que eu estou dizendo? Já começa a aparecer as rugas das águias, já começa a aparecer o cabelo branco nas águias, as letras do livro já começam a diminuir, entende, né? Então as águias já começam a ficar um pouco cansadinhas. As suas penas já estão muito grossas, espessas, pesadas, porque está ficando velho, está entrando numa outra fase da vida. As suas garras, né, já estão muito compridas e, consequentemente, meio moles, meio amolecidas, já não são aquelas garras afiadas, endurecidas, que podiam agarrar uma presa e levantar voo com ela, sabendo que segurariam aquela presa. O bico entortou para baixo tanto que o seu ataque já não é tão efetivo. Isso mais ou menos aos 40 anos. Aí, o que a águia faz? Quando chega nesse ponto, ela já está com esses 40 anos, ela procura um penhasco onde tenha água por perto, claro, da chuva ou não, mas ela procura um local isolado, onde ela não vai ser atacada por ninguém e tal, bem separado, bem escolhido, e se instala ali naquele local. Para quê? Porque ela se prepara para passar ali alguns meses, quietinha, na sua reclusão, porque ela sabe que ela vai passar, a partir de agora, um processo. Qual é o processo que a águia vai passar nesse? Primeiro, a águia, quando encontra esse lugar e quando sabe que tem que passar por esse processo, ela se acomoda, se submete. E ela começa, depois de ter escolhido esse local, a bater o bico na pedra, constantemente, até que o bico amoleça e caia. O que acontece a partir daí? Logo que esse bico amolecido cai, surge um novo bico, mais pontudo, pontiagudo, não mais tão curvado, porque é um bico novo. Segundo passo, quando esse bico se desenvolve, essa águia com esse bico agora novo arranca as próprias garras, aquelas garras amolecidas, aquelas garras velhinhas, aquelas garras que já estão cansadas, e logo nascem ali novas garras, afiadas, um pouco mais curtas, rígidas, firmes, seguras. Terceiro ponto, utilizando essas garras agora novas, ela então arranca toda a sua plumagem, porque essa plumagem está velha, cansada, né? Então, isso dá início a um novo nascimento de penas e plumas. Tudo aquilo que era velho ficou para trás. Então, ela espera, por isso são alguns meses, nascer essa plumagem toda, porque agora sim ela está pronta para voar livremente, levemente, novamente. E viver o restante aí dos mais ou menos 30 anos de vida útil. Interessante isso, né? A diferença entre você e a águia é que a águia sabe disso. Ela sabe disso naturalmente. E naturalmente também ela se submete e aceita o processo sem reclamar. Ah, muito bem. Ela tem certeza que depois daqueles mais ou menos 150 dias, ela vai ter uma vida nova. Está entendendo? Então, a diferença é que na tua vida, quem faz isso é Deus e é a força. Ele faz uma renovação na tua vida. Como? Aí vem a pergunta de hoje. Necessidade, dificuldade, são obstáculos ou são desafios? Assim como a águia, que já não podia agarrar aquela presa, isso é uma dificuldade dos seus 40 anos, mas ela não olhou como obstáculo, a águia olha como um desafio.
e aí ela se rejuvenesce, como o Salmo 103, verso 5 diz, parece que naquela época já se sabia desse assunto sobre as águas, sobre as águias, né? Melhor dizendo, desculpe. Então, obstáculo te paralisa, abençoado. Um obstáculo. Quando acontece uma dificuldade na tua vida, e você vê essa dificuldade como um obstáculo, isso te paralisa imediatamente, te impede, te atrapalha o movimento de progressão, sabe? O obstáculo atrapalha o movimento de progressão desse alguém. Se essa pessoa vê essa dificuldade e encara como um obstáculo. E o desafio? O desafio te motiva. Por quê? Porque o desafio é aquilo que te motiva, te chama, te incita a competir, a lutar com as armas que você tem. Você viu o exemplo da águia? Com cada arma, ela lutava, e aí conseguia outra, e lutava, e conseguia outra, e assim saía completa. Então, no decorrer da tua vida, muita coisa aconteceu, como esse colega que eu acabei de dizer. E eu queria te perguntar, você já teve alguma perda? Eu não sei se você já teve alguma perda. Eu estou falando aqui para um universo de pessoas abençoadas que se dispõem todo domingo a nos ouvir, a nos assistir. Eu não sei se você já passou por um divórcio, né? Não sei se você já passou por uma demissão no teu trabalho. Já passei por isso. Eu não sei se você já passou por uma falência na tua empresa ou de algum sonho de ter algum negócio que você tenha idealizado e de repente você perdeu tuas economias, perdeu teu esforço, perdeu teu trabalho, perdeu a vontade, né? Não sei se você já teve alguma enfermidade, você tenha perdido a tua saúde. Eu não sei se você já perdeu alguém, você já viu aí a morte de alguém, uma pessoa querida, alguém da tua família. Você já teve alguma perda aí? Não sei. Já surgiu na tua vida algum obstáculo que tenha te paralisado? Como eu estou falando? Então eu vou te ensinar a sair disso agora. Eu recebo que você anote tudo que eu vou falar, recebo que você utilize isso na tua vida. Primeiro, eu vou comentar contigo sobre 2 versos bíblicos, porque o que eu quero é mexer com a informação que você tem na tua mente, porque essa informação que você tem na tua mente, ela é de suma importância para você definir uma dificuldade como obstáculo ou como um desafio. E o primeiro verso, anote, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala, toda tribulação é momentânea. Convença-se disso. Toda tribulação é momentânea e produz em nós um efeito. Depois você vai ver o verso, depois você lê o contexto, em que o apóstolo diz, toda tribulação é momentânea, mas ela tem um propósito. A tribulação que a águia tem quando chega aos 40 anos é uma grande tribulação. Imagina bater o bico na pedra até ele cair. Mas depois que essa tribulação passa, essa tribulação se entende que é para um objetivo mais excelente. Então, esse é o primeiro verso. O segundo verso está em João 16, 33, que você conhece. Palavras do nosso mestre. No mundo tereis aflições. Quando a águia nasce, já se fala para ela, ó, João 16, 33. Quando você chegar com mais ou menos com 40 anos, vai ter um processo aí de troca de bico, troca de garra e troca de pena. Só que a águia se convence disso. Naturalmente, o animal já sabe disso, né? Então, eu estou falando agora para filhos de Deus. Segundo aos Coríntios 4,17, as tribulações virão, abençoado. Não se engane. Elas virão. Mas elas não são para fazer você sofrer, porque Deus não é sádico. A tribulação é utilizada para produzir um fruto na vida de cada um. E quando diz, no mundo tereis aflições, em João 16, 33, diz também, mas tende bom ânimo.
Então, é sinal de que essa tribulação é necessária e que você tem que ultrapassá-la utilizando bom ânimo. Isso deveria ser dito a toda pessoa quando está se alfabetizando, para ela poder compreender e perder o medo de passar as dificuldades que virão na vida. Muita gente sucumbe diante de um divórcio, de uma demissão, de uma falência, de uma enfermidade ou da morte de alguém. Muita gente sucumbe porque mergulha no universo da tribulação, mergulha no universo da aflição, sem poder ou sem aguentar levantar a cabeça e olhar adiante, sabendo que há sim uma saída e que essa tribulação vai passar e que essa aflição também vai passar, assim como aquela tribulação da águia passa e ela se renova. Da mesma maneira, você tem a oportunidade de se renovar. Então, o primeiro passo que eu te disse que vou te ensinar a superar isso agora. Primeiro passo, convença-se. Aceite, submeta-se. Né? As perdas são necessárias. Para quê? Para amadurecimento. Toda vez que você perde alguma coisa, você amadurece mais um pouquinho. Né? Por exemplo, se você tem um bem, vamos falar de um carro, e você, por qualquer motivo, perdeu o carro. Né? Isso não é para te desanimar, é para te amadurecer. Como? Da mesma maneira que você conseguiu aquele bem, da mesma maneira você pode voltar a conseguir. Depende de você. Depende de como você encarar isso aí. Então, primeiro passo, as perdas são necessárias e elas virão. Muitas perdas acontecerão no decorrer da nossa vida, que eu espero, confesso, declaro, digo que será muito longa a nossa vida. Veja isso dessa maneira. Desocupar um lugar, um espaço, para poder ocupar esse lugar ou esse espaço com algo mais excelente. Isso é o que significa, na verdade, uma perda. Quando você perde um emprego, é porque isso precisava ser mudado em tua vida para te colocar e ocupar isso aí num local, num emprego muito mais excelente. Nessa fase, vários abençoados, várias pessoas perderam seus locais de trabalho. Mas, se você ficar nocauteado, isso para você foi um obstáculo. Se você se levantar e lutar com as armas que você tem e procurar melhorar as armas que você tem, então isso já não é um obstáculo para você, é um desafio. E sendo um desafio, você vai vencer essa dificuldade, porque é o que está prometido. É o que está dito. Então, segundo passo, ao aceitar isso, resignação, né? Você já não verá com a tua mente as perdas como perdas. Elas já mudarão de enfoque. As perdas já não são perdas. Para você agora, as perdas são só substituições. Me entende? E certamente, como é com amadurecimento, isso que substitui aquilo que saiu é mais excelente e é superior. Assim como um novo matrimônio, por exemplo. Assim como um novo emprego, por exemplo. Assim como uma nova vida depois de ter vencido uma enfermidade. É assim. Terceiro, substitua o desânimo pela motivação. Eu falei que ia te ensinar a vencer agora essas coisas. Então, esse é o terceiro passo. Substitua o desânimo pela motivação. Em Filipenses, capítulo 3, verso 13, o apóstolo da graça, Paulo, né, diz assim: eu, certamente, não julgo ter alcançado ainda o que está prometido para mim, mas uma coisa eu faço. Me esquecendo das coisas que passaram, eu me lanço adiante rumo ao prêmio, a um prêmio,
há uma promessa. Se tem tribulação, tem uma promessa de produzir um efeito em nós. Se tem aflição, tem uma promessa de você permanecer com bom ânimo, porque ela vai passar. O apóstolo Paulo dizia: esqueço-me daquilo que passou e sigo adiante. Então, abençoado, substitua o desânimo pela motivação. Avance na tua vida. Siga em frente, ou seja, pare de olhar para trás. Não deixe o teu passado dominar o teu presente e atrapalhar o teu futuro. Pode anotar esse provérbio aí. Não deixe o teu passado dominar o teu presente e atrapalhar o teu futuro. Porque você teve um divórcio, de repente, agora está surgindo uma situação nova na tua vida e você não avança porque aquele passado te magoou muito e você não consegue esquecer essa porcaria. Então, você tem que deixar isso de lado e viver a vida que está posta para você. Avance, esqueça-se do que passou e prossiga. Siga em frente, abençoado. Eu sei que você recebe essa palavra aí. Motivação, o que é motivação? Porque eu disse aqui, olha, substitua o desânimo pela motivação. Motivação não é você parar na frente do espelho e ficar repetindo meia dúzia de palavras, não. Motivação é você levantar e agir. Levanta e vai fazer. Só que aí tem um detalhe, sempre tem um detalhe. Nesse ponto, quando você quer levantar para ir fazer, você vai encontrar uma outra dificuldade muito grande e muito séria que eu vou compartilhar contigo aqui. Anote essa frase aí no teu coração. O que te dá prazer compete contra aquilo que é necessário você fazer. Entendeu? Ou seja, você sabe que você tem coisas, decisões a tomar, atitudes a tomar, coisas a fazer que são necessárias para você se levantar nesse teu dia a dia. Porém, existe um outro lado que são aquelas coisas que te dão prazer. E essas coisas que te dão prazer, elas competem contra aquilo que você sabe que precisa fazer. Vou te dar um exemplo. Comer. Você sabe que você tem que controlar alguns índices no teu terreno, no teu corpo, que é o templo, né, do Espírito de Deus. Você sabe disso. Eu tenho que me controlar com isso, com a bebida, com a comida. Eu tenho que me controlar com a boca. Só que comer te dá prazer. Então, as coisas que dão prazer competem contra aquilo que você precisa fazer. Segundo exemplo, dormir. Você sabe que você precisa levantar cedo porque você tem algumas tarefas que você tem que fazer e só dependem de você. Só você pode fazê-las. Seja o que for, aqui eu não estou querendo trazer nenhum legalismo. Eu estou querendo dizer que dormir, quem disser que não tem prazer em dormir, está com defeito de fábrica, porque dormir é muito bom. Então, as coisas que te dão prazer, às vezes te atrapalham. Quer ver uma outra coisa que te dá prazer? Vou falar. E que você sabe que precisa resolver e não consegue? Terminar com uma relação de infidelidade indevida que talvez você tenha. Isso te dá prazer. Por isso você não consegue terminar. Por isso você não consegue resolver. Então, quando você se levanta para agir contra alguma coisa e, né, é desafiado a vencer aquela dificuldade, para você não ficar com aquele obstáculo, você encontra um grande inimigo, a tua própria carne. Ela se levanta porque ela trabalha com prazer, né? E tudo o que te dá prazer briga contra aquilo que você sabe que tem que fazer. Então, eu anotei aqui uma coisa interessante, já estamos chegando aqui no final, né? A boa vontade, a boa intenção, ou a confissão,
de parar de frente para o espelho e ficar falando meia dúzia de palavras, se não for acompanhada de atitude, não funciona. Ponto de exclamação. Vou repetir: a boa vontade, a boa intenção, ou o ato de você confessar simplesmente, se não for acompanhado de atitude, não funciona. Não se equivoque. Não se engane. Tuas escolhas afetam teu reinado. A única coisa que grátis é a salvação espiritual. Essa aí não se toca. Essa aí você não precisa se esforçar. Agora, o teu dia a dia, se você não bater o bico na pedra, não vai nascer bico novo. E aí, você não vai conseguir caçar. Se não arrancar as penas, vai ficar com aquela plumagem pesada, difícil de bater asa e de voar, e aí não vai conseguir chegar tão longe quanto você gostaria. Me entende, abençoado? Em Gálatas, capítulo 6, verso 7, sabe o que está escrito? Tudo aquilo que o homem plantar vai colher. Exatamente o que você plantar. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar mamão, você vai colher mamão. Se você plantar carinho, amor, amizade, você vai colher carinho, amor, amizade. Se você plantar dinheiro, você vai colher dinheiro, porque aqui está escrito que tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Isso é uma lei espiritual, ou melhor, é um princípio. Fórmulas mágicas não existem. As pessoas gostam muito de uma fórmula mágica. Ah, o que eu faço para emagrecer? Ela quer uma pílula, ela quer um comprimido, ela quer uma oração do pastor. Pastor, ora por mim, por quê? Porque eu estou com a pressão alta. Pastor, ora por mim. Para quê? Ai, para o meu marido não descobrir que eu tenho um amante. Você sabe que tem gente assim também. Então, fórmula mágica não existe. Você tem que ter atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se renovar. Você não pode ficar caído. Você tem que encarar as dificuldades como um desafio. Porque, afinal de contas, o sol não vai parar de nascer. Afinal de contas, o dia e a noite, e o dia e a noite vão se reproduzir. E você vai acordar amanhã. E vai ter que encarar aquele dia novamente. Então, abençoado, levante-se agora. Se ajude um pouco, se arrume, se cuide, se mostre, perca essa timidez aí, tenha paciência com você mesmo. Tem gente que, depois de ter cometido tantos erros, fica pensando: ah, eu não sirvo para nada, ah, eu não consigo, ah, eu não dou certo, ah, todo mundo se dá bem, menos eu, ah, eu não vou para frente, ah, eu não vou chegar lá, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não posso, ah, eu não... Não, abençoado, se ajude um pouco, tenha paciência contigo mesmo, calma. Calma, Deus está no controle. Acredite em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar em você? Primeiro você tem que acreditar em você. Ainda dá tempo. Eu estava conversando ontem no carro com a minha esposa. Eu falei assim: olha, a palavra que eu ensino é para multidões. Entendeu? Eu não entendo por que ainda não há multidões de pessoas compartilhando a palavra que eu ensino. Porque não se compara com o que eu vejo por aí dos meus colegas pregando, ensinando ou falando. A palavra que eu prego é muito superior a tudo que eu vejo por aí, e inclusive o que eu vejo por aí com não sei quantos milhões de seguidores, para falar uma porção de bobagem, postar coisas que não edificam, que não ajudam ninguém a viver dias melhores. Então, a palavra que eu prego, dizia eu para minha esposa Margarita, a palavra que eu ensino, ela é uma palavra para multidões. Eu não entendo por que essas multidões não estão reproduzindo isso ainda. Mas eu tenho que acreditar que eu sou um palestrante de multidões, porque se eu não pensar assim, isso não vai acontecer nunca. Você me entende? Que fique registrado isso aí, né? Ainda dá tempo.
Em Romanos 12, verso 2, diz assim, olha, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com o que está aí, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu estou fazendo aqui hoje com você é tentar na tua vida, entrar no teu coração, no teu espírito, na tua mente e transformar essa mente. Como? Limpando as informações anteriores que você tinha e te dando aqui um pouquinho de 3 informações, 3 passos. Passo A, passo B, passo C. As perdas são necessárias para te dar amadurecimento. Ao aceitar as perdas, né? Assim como amadurecimento, elas já não serão mais perdas diante dos teus olhos, serão substituições. Então você agora substitui o desânimo pela motivação, e isso vai levantar a tua vida. Perdoe-se. Você falhou? Você não falhou mais do que eu. Você nem imagina o que é que eu já fiz. Você nem imagina quantos erros, quantas falhas, dos quais não me orgulho. Não estou falando, não confunda. Estou dizendo que essas falhas me ensinam a tomar outras atitudes diferentes, melhores. Perdoe-se. Não se acuse você mesmo, já tem muita gente te acusando. Não tire o trabalho das pessoas. Deixe as pessoas te acusarem. Não se acuse você. Não precisa de mais um para te acusar. Já tem muita gente falando mal de você. Perdoe-se, tenha paciência consigo mesmo. Pense nisso aqui para a gente terminar. As pessoas que mais cometeram erros são aquelas que mais provavelmente sabem o que é o certo. Parece uma coisa antagônica, estranha, mas isso pela lógica se explica. Pela lógica da frase se explica. As pessoas que mais cometeram erros supostamente são aquelas que mais sabem o que é o certo. Você me entendeu? Declaro que você receba essa palavra no teu coração e que essa palavra transforme a tua vida. Porque a ciência que eu ensino funciona. Funciona na minha vida, tem que funcionar na tua também. Mas tem um detalhe, para ela funcionar, ela tem que encontrar um bom terreno. Há pessoas que não são bom terreno, porque têm dificuldade de ouvir, né? E quando ouvem, não retém. Eu declaro que você é um bom terreno. Então, se minhas palestras têm te ajudado a viver dias melhores, eu vou ler aqui o que está escrito para você em Gálatas, capítulo 6, verso 6. Né? Diz assim, aquele que é ensinado na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Isso está em Gálatas, capítulo 6, verso 6. Nesse caso, eu estou te instruindo. Nesse caso, eu confesso que esta ministração é mais importante na tua vida do que outras coisas. Eu não vou citar aqui. Eu não quero afetar a tua liberdade. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não tomar atitude de semear, você também não vai colher. Isso não é ameaça, isso é uma informação que eu gostaria que você experimentasse para que você pudesse também experimentar a veracidade dessa promessa que está no Evangelho. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, que aquele que dá semente a quem semeia, multiplicará a tua sementeira, fará com que teu fruto seja abundante. Assim como eu quero te ajudar com essas ministrações a viver, a que você viva dias melhores junto aos teus, eu também quero te ajudar a prosperar na tua vida. A palavra que eu ensino é uma palavra de prosperidade. Eu não tenho receio de que me acusem por aí de que eu prego o evangelho da prosperidade, porque o evangelho por si só já é prosperidade. E prosperidade, quando falamos, não é só prosperidade material, mas prosperidade também é prosperidade material. Não se deixe enganar por aqueles que não têm nada, porque não semeiam.
Não se deixe enganar por aqueles que não têm nada, porque não semeiam. Procure você fazer o teu caminho, né? Porque, como é, minha morena, a frase é: há sempre um melhor caminho para a tua vida. E o melhor caminho para a tua vida nesse momento é semear aqui. Então, se você deseja fazer parte desse grande grupo de colaboradores aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, eu te convido a semear. Como é que você faz? Bom, nós temos conta em 3 bancos: Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Banco PagSeguro. Se você deseja informações sobre isso, por WhatsApp ou por e-mail, eu posso te responder. O WhatsApp é 991048388 e o e-mail é contatopedrokeller@gmail.com. Levante-se! Comece a semear hoje para você poder colher amanhã. Não desanime, sabe? Eu vou ficar por aqui. Quero agradecer muito a todos vocês que me acompanharam até esse momento, aqui no Facebook, Pedro Kelly, aqui no YouTube, Pedro Kelly RCC. Siga lá no Instagram, Pedro Kelly. Compartilhe os nossos links, né? E seja um semeador aqui no nosso ministério. Terça-feira eu te espero no programa Café e Palavra com Pedro Kelly, às 5 horas da tarde, com um outro interessante assunto que certamente vai te ajudar a viver dias melhores. Não se esqueça, compartilhe, dê o teu like, inscreva-se na página, siga e curta. Tudo isso eu tenho o maior prazer, maior privilégio, me sinto orgulhoso e privilegiado de compartilhar contigo, porque eu sei que essa palavra, se você a põe em prática, renova tua mente e transforma a tua vida. Até a próxima. Tchau. Tchau.